Olá, seja muito bem-vindo a este segundo encontro. Eu sou o professor Antônio e nesta aula vamos trabalhar com outro assunto fundamental para as organizações, que é compreender uma das opções tributárias, isto é, os regimes tributários vigentes do nosso país. Então, a partir do momento que você compreende sobre o que é planejamento tributário e dentro do planejamento tributário, compreendendo que existem diversas opções, dentre elas a adequação tributária, que compreende escolher o regime tributário mais vantajoso para a organização. Isto, em outras palavras, significa apresentar um regime tributário que vai proporcionar à organização um menor pagamento de tributos. Então, considerando todas as atividades que a empresa exerce, as vendas, entre outras ações exercidas pela organização, qual é a resultante dessas atividades? Qual é o montante de tributos que se pagaria com cada uma dessas opções? Então, é por isso que é importante para você e para as organizações compreender, saber qual é a melhor opção tributária, aquela que vai proporcionar, então, um menor encargo de tributos dentro de um determinado período. Para isso, convido você, então, a compreender os assuntos que serão trabalhados neste encontro. Na aula de hoje, primeiramente, vamos tratar do Simples Nacional, já considerando as alterações de 2017 para 2018. Então, vamos, por vezes, falar da Lei Complementar 123, que é a lei complementar que institui o Simples Nacional, que trabalha também com o microempreendedor individual. Entretanto, vamos já considerar as alterações provenientes da Lei Complementar 155 de 2016. Esta já altera as faixas de faturamento, altera a dinâmica de cálculo do Simples Nacional e também apresenta alterações para o microempreendedor individual. Altera o faturamento de 60 mil para 81 mil reais, entre outras alterações advindas desta legislação, desta nova lei complementar. Então, dois sistemas, ou então duas opções tributárias, o Simples Nacional e o microempreendedor individual. Então, vamos compreender as características de cada uma dessas opções, reconhecendo, então, qual é a lei que fundamenta, características, benefícios, vantagens, quem pode e quem não pode fazer a opção por cada um desses regimes ou sistemas tributários. Então, vamos começar a tratar do Simples Nacional. Primeiramente, compreendendo qual é a lei complementar que fundamenta este regime tributário. Veja só. Primeiramente, o Simples Nacional corresponde a um regime compartilhado. E este regime, ele não visa somente a arrecadação, mas também institui mecanismos de cobrança, de fiscalização de tributos. E o Simples Nacional já podemos antecipar e compreender que se aplica apenas às microempresas e às empresas de pequeno porte, e a legislação vai delimitar, vai explicar o que são microempresas e essas empresas de pequeno porte. Então, vai haver uma definição operacional para que nós possamos, então, classificar as empresas dentro dessas duas características. E olha só, essas ações, ou então o Simples Nacional, ele é previsto, ele é instituído pela Lei Complementar 123. Então, esta é a lei mãe que vai tratar do Simples Nacional. Entretanto, quando nós falamos de legislação tributária, planejamento tributário ou qualquer outro aspecto tributário, temos que nos recorrer à lei ou decreto que é considerado vigente no nosso país. Então, neste ano, qual é a lei vigente? Qual é a lei complementar que trata do Simples Nacional e é considerado vigente? É válido no país? É a partir desta que vamos buscar algumas informações sobre o Simples Nacional. Então, neste caso, temos que, atualmente, voltar para a Lei Complementar 155. Marque aí, Lei Complementar 155 de 2016. Esta lei complementar, ela vai alterar
alguns artigos da Lei Complementar 123. Então, ela apresenta a Lei Complementar 123 na íntegra, só que altera alguns artigos, vai excluir outros e criar novos. Então, nós temos que observar essas alterações provenientes da Lei Complementar 155. E a principal dessas alterações, que muda significativamente aquilo que era previsto na lei anterior, é o mecanismo de cálculo do Simples Nacional. Isto é assunto desta aula. Vamos lá. Além disso, o Simples Nacional vai abranger não somente os municípios, mas também, olha só, a União, os estados e o Distrito Federal. Isto quer dizer que o Simples Nacional vai fiscalizar, vai arrecadar e vai cobrar tributos às microempresas e às empresas de pequeno porte, tributos que são de competência da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Mais adiante, nós vamos compreender ainda que o Simples Nacional, entre outras palavras, corresponde a um pacotão de tributos. É isso mesmo. Então, em uma única guia, nós vamos recolher todos esses tributos para esses entes federativos, ok? Então, a União, tanto o Estado, os municípios e o Distrito Federal, nós vamos recolher cada um dos tributos que são de competência desses organismos. Pagar em uma única guia, vamos entender que é o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, as empresas vão pagar essa única guia para recolher de uma vez só esses tributos, ok? Vamos avançar então nos conteúdos do Simples Nacional, verificando também outras características. Veja só. Além disso, a Lei Complementar 123, já considerando as alterações provenientes da Lei Complementar 155, vai estabelecer normas gerais, vai delimitar, vai apresentar as regras relacionadas às microempresas e também às empresas de pequeno porte, no âmbito, olha só, dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, a lei complementar vai apresentar essas diretrizes, normas que são aplicáveis a essas empresas, considerando cada um desses organismos que fazem parte do poder público. Além disso, a lei complementar, ela não fala somente do regime tributário. Não deixa claro como, não fica só esta informação de como funciona o Simples Nacional, a quem se aplica, quem se enquadra, quem pode fazer parte ou não, quais são as alíquotas, entre outras informações. Também esta lei complementar, além de falar do microempreendedor individual, e o professor já está se referindo às novas alterações da lei, ok? Também se refere, olha só, aos aspectos de licitações públicas, isto é, mostra a possibilidade das empresas de participarem de pregões, entre outros eventos que vão estabelecer uma relação comercial entre empresas e o poder público. Além disso, vai tratar das relações de trabalho. Isto quer dizer, as obrigações que as empresas possuem com seus funcionários, enquanto empresas enquadradas no Simples Nacional. Além disso, vai apresentar aspectos que vão estimular as empresas quanto à captação de crédito. Isto, com as alterações da legislação, isto beneficiou as organizações. E também, olha só, quanto à capitalização e inovação tecnológica e também o acesso à justiça. A lei complementar, esta lei complementar corresponde ao amparo jurídico que as organizações, enquanto enquadradas no Simples Nacional, possuem. Então, esta é a lei que vai fundamentar as atividades. É claro, entre outros elementos, por exemplo, decretos específicos que vão tratar, por exemplo, do ICMS, um dos impostos comum dentro das empresas. Então, existem outros decretos específicos que também vão fundamentar as atividades das empresas. E falando sobre microempresas e empresas de pequeno porte, é necessário entender a definição de cada uma delas. Então, como que o poder público entende sobre microempresa e essas empresas de pequeno porte? Quem são elas? E antes de entender esta definição quanto ao faturamento,
vamos primeiramente entender, vamos antecipar e reconhecer quais são as organizações, uma empresa simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos entender esses aspectos relacionados a essas organizações. Isso quer dizer que, para fazer a opção ou manter-se dentro do Simples Nacional, é necessário, então, primeiramente, que as empresas cumpram tais condições. Vejamos. Primeiramente, olha só, enquadrar-se na definição de microempresa. Professor, qual é a definição operacional de microempresa, empresa de pequeno porte, que a legislação complementar apresenta? Este é o assunto, já vamos observar, então, como que é este tratamento, ok? Vamos lá, em seguida, o cumprir os requisitos previstos na legislação. Então, não adianta apenas ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte a um determinado faturamento previsto em lei. Temos que observar também outras situações, por exemplo, a atividade que a empresa vai exercer é permitida por lei, isto é previsto dentro da Lei Complementar 155, é previsto então que ela possa exercer essa atividade e ao mesmo tempo se enquadrar no Simples Nacional. Então, esses são outros aspectos dentro da legislação específica que vão delimitar ou vão permitir o enquadramento das organizações. Em seguida, é necessário que a empresa faça o pedido para fazer parte do Simples Nacional, para se enquadrar no Simples Nacional. Se as empresas, ao final do ano calendário e já no início do próximo, não fazer esta solicitação de enquadramento, o poder público vai entender que a empresa quer continuar no seu atual regime tributário. Logo, para fazer parte do Simples Nacional, é necessário fazer a formalização. Professor, e se a empresa já está no Simples, ela ultrapassou o seu limite de faturamento, como é que fica? Isso aí nós vamos ver também mais adiante, mas vamos lá, adiantando, olha só, se a empresa ultrapassa os limites que estão previstos na lei, isto é, ela não cumpriu os requisitos da lei, isto quer dizer que ela terá que ser desenquadrada do Simples Nacional e se manifestar para outro regime tributário, tá certo? Vamos lá. Então, já sabemos que uma das condições é ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E aí, qual é o tratamento que a legislação complementar dá a essas empresas? Então é necessário entender tanto o faturamento dessas empresas quanto outras características, que se a empresa não se enquadrar nessas, isto quer dizer que ela não poderá se formalizar no Simples Nacional. Então vamos ver essas características agora. Então, com base na legislação complementar vigente, isto é, com base nas alterações da Lei Complementar 123, trazidas pela Lei Complementar 155, serão consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte aquelas que são sociedade empresária ou ainda uma empresa simples ou ainda uma empresa individual com responsabilidade limitada, em outras palavras, EIRELI. Olha só, talvez você já tenha visto esta sigla, EIRELI. E ainda o empresário registrado nos conselhos, registrado nessas instituições de registros de organizações. E satisfeito a estas condições, por exemplo, temos aqui uma empresa, uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Além de satisfazer esta condição, previsto na norma, temos ainda que, com base no faturamento, ela se enquadra, então, ela é uma microempresa, ela vai ser considerada como uma empresa de pequeno porte. Então, veja só, no caso de uma microempresa, no máximo faturar dentro do ano até R$360 mil. Aí sim, ela será considerada como uma microempresa. E além disso, tem que ser ainda uma sociedade simples, uma sociedade empresária, ou uma EIRELI, ou um empresário, ok? Ou então, no caso de uma empresa de pequeno porte, que tenha um faturamento no ano calendário entre
360 mil reais a 4 milhões e 800 mil reais. Professor, se ela ultrapassar os 4 milhões e 800 mil, ela terá que se desenquadrar do Simples Nacional e enquadrar-se em outra opção tributária, por exemplo, lucro presumido, lucro real, ok? Agora, professor, então, até 360 mil será uma microempresa. Sim, mas só que se ela não satisfazer aquelas outras condições que nós já vimos, fazer a solicitação para o Simples Nacional, ou então ser considerada uma sociedade simples, uma sociedade empresária, então, neste caso, ela não poderá fazer parte do Simples Nacional. Então, existem regras que devem ser cumpridas. E olha só, uma alteração proveniente aí da nova lei complementar. Antes, o faturamento era de 3 milhões e 600 mil, o faturamento máximo para as empresas se enquadrarem no Simples. Olha só, agora elevou para 4 milhões e 800 mil reais. Uma nova alteração, e isto é um benefício para as empresas, poder faturar mais e permanecer dentro do Simples Nacional. E nós temos que saber que estar dentro do Simples Nacional e também em outros regimes tributários, isto vai mostrar, existem características que vão distinguir cada um desses regimes tributários. E permanecer no Simples Nacional para uma determinada empresa pode significar uma redução tributária em termos de folha de pagamento, pagamento de tributos, por exemplo, o INSS, este tributo que a empresa deve pagar, não aquele descontado do funcionário. Nos outros regimes tributários, há o quê? A cobrança de uma determinada alíquota sobre este imposto. No Simples Nacional, então, temos alguns benefícios quanto à folha de pagamento. Então, uma empresa que até o ano anterior, até 2017, ela tinha o seu faturamento de 4 milhões, ela não poderia ser enquadrada no Simples. Agora, para 2018, ela pode fazer a opção de voltar, migrar para o Simples Nacional, ou então fazer a opção pela primeira vez no Simples Nacional, por conta deste aumento do limite de faturamento. E isto vai representar uma redução do pagamento de tributos. Isto é, elisão fiscal, ok? Vamos lá, então vamos continuar a verificar os assuntos do Simples Nacional. E agora, já que o professor comentou que o Simples Nacional corresponde a um pacotão de tributos, então vamos entender agora quais são esses tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Veja só. Bom, então considerando que o Simples Nacional vai abranger uma série de tributos, então vamos reconhecer quais são eles. Primeiro, o imposto de renda das pessoas jurídicas de competência da União. Contribuição social sobre o lucro líquido, também competência da União. PIS/PASEP, também contribuição de competência da União, assim como a COFINS. Então, esses já são os 4 primeiros tributos que são recolhidos de uma única vez pelo Simples Nacional, periodicamente. Então, todos esses de competência da União. Adiante temos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, também de competência da União. Olha só, o ICMS, de competência dos estados. Isto sem excluir o Distrito Federal, ok? Vamos lá, então o ICMS, fique atento, não está relacionado apenas ao imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias. Também o ICMS é um imposto cobrado sobre a prestação de serviços relacionados, olha só, ao transporte interestadual e intermunicipal. E não paramos aqui. Também é um imposto cobrado sobre a prestação de serviços de comunicação, ok? Então, o ICMS não está atrelado apenas às mercadorias. E olha só, o ISS, de competência dos municípios, imposto cobrado sobre o serviço, a prestação de serviços, tá certo? E veja só, ISS ou ISSQN, isto é, imposto sobre serviço de qualquer natureza, são termos semelhantes, ok? E temos aqui a CPP, de competência também da União, que corresponde, vamos falar desta maneira, ao INSS, corresponde à contribuição que a empresa paga a título de previdência. Então é o INSS, ok? Vamos lá.
Então, considerando esta primeira etapa do nosso encontro sobre este aspecto introdutório do Simples Nacional, e já podemos verificar alguns benefícios que as empresas podem ter com a adequação junto ao Simples Nacional. Vamos então a esse primeiro momento de perguntas. Então, considerando esses aspectos, caso tenha alguma dúvida, ficou com alguma dúvida aí, professor, eu não entendi sobre os impostos abrangidos, não entendi sobre essas alterações da lei complementar, pode explicar um pouco mais? Então, deixe suas contribuições, vamos participar da aula, nós temos aqui a tutora e também temos a nossa operadora que está trabalhando junto com a gente para poder auxiliar durante a transmissão de todo esse conhecimento. Então, vamos reconhecer todo esse esforço e participe da aula. Mande as suas contribuições, dúvidas sobre o nosso primeiro encontro, sobre o Simples Nacional, ok? Em seguida, o professor volta para a aula. Até lá! Olá, obrigado pela participação de todos os alunos. Vamos lá, vamos para o Polo de Minas Gerais. Professor, bom dia. Qual a importância do enquadramento correto da empresa? Primeiramente, bom dia a todos vocês que nos assistem neste momento. E olha só, a importância de se enquadrar corretamente nas empresas. Trata-se da redução do pagamento de tributos. Imagine uma empresa enquadrada no lucro presumido, que fatura anualmente 3 milhões de reais. Por que não migrar, fazer a opção pelo Simples Nacional? Dentre outros fatores, se a atividade não impedir e se o profissional não percebeu, não se atentou para a redução do pagamento de tributos. Consequentemente, ele vai pagar mais impostos. E isto se não houver benefícios, se não houver uma outra situação que torne mais vantajosa a opção pelo lucro presumido. Mas se ele faz o estudo dos outros regimes tributários e percebe que fazer a migração, isto é, fazer a opção pelo Simples Nacional, poderá haver uma redução no pagamento de impostos, contribuições, entre outros. Então, fazer este estudo, migrar de um regime tributário para o outro, significa fazer uma opção por um regime tributário que vai proporcionar um pagamento inferior de tributos, considerando a opção atual. Então, por isso que nós fazemos essas migrações anualmente. E já aproveitando esta primeira pergunta, temos uma outra contribuição também de Minas Gerais. Veja só.
Professor, outra dúvida. As empresas, elas poderão fazer mudança do tipo de enquadramento dentro do mesmo ano? Então, tome cuidado. As empresas, é irretratável fazer a mudança de um sistema tributário por outro. Então, por exemplo, no Simples Nacional, a empresa fez a opção para este ano calendário. Então, durante este ano, ela deverá recolher os seus tributos com base no Simples Nacional. E somente no próximo ano, desde que ela faça o pedido para migrar para outro regime tributário, ela poderá então fazer a solicitação para outro tipo de regime tributário, ok? Olha só, outra dúvida, professor, uma empresa ela pode migrar, olha só, uma empresa de pequeno porte pode sair do Simples Nacional e fazer a opção por outra modalidade? Em que condições? Então, qual é esta opção? Qual é esta modalidade? Mudar as atividades? Mudar o regime tributário? Primeiramente, temos que entender, então, quais são essas modalidades. Se for mudar de regime tributário, é necessário esperar, então, o ano calendário, porque é irretratável, ela precisa cumprir este ano calendário com este regime tributário, ok? Vamos lá, adiante, Minas Gerais também, uma empresa ela pode migrar, uma empresa de pequeno porte pode migrar, pode sair do Simples Nacional e fazer a opção para outra modalidade? Acho que é a mesma pergunta. Então, vamos entender primeiramente, aproveite aí este momento no nosso próximo momento de perguntas, mande essa pergunta, explique o que é, quais são essas modalidades para que o professor possa, então, responder a esta dúvida dos nossos alunos, ok? Se estiver relacionado ao regime tributário, é necessário cumprir o ano calendário e então fazer o pedido para então no próximo ano calendário fazer a migração, ok? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso encontro sobre o Simples Nacional, verificando outras características até chegar na dinâmica de cálculo, ok? Veja só. Bom, o recolhimento na forma do Simples Nacional, considerando aqueles tributos abrangidos, ele não vai excluir a possibilidade de outros tributos serem recolhidos. Então, por exemplo, se a empresa incorre em operações financeiras, deverá pagar à parte este imposto. Se ela pratica atividades de importação e exportação, ela terá que pagar esses impostos em guias separadas. Então, além de pagar uma única guia do Simples Nacional, que corresponde àquele pacote de tributos, também vai recolher outros em guias separadas, ok? Vamos lá. No Simples Nacional, este regime tributário vai implicar, então, no pagamento mensal. Então, as empresas vão apurar mensalmente o valor devido a título de Simples Nacional e, em um determinado período, vai pagar este imposto de uma única vez. Então, vai recolher o valor do Simples Nacional por meio do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E mesmo, veja só, os tributos abrangidos pelo Simples Nacional, agora é uma outra situação. Por exemplo, o ICMS, ele é abrangido pelo Simples. Poderá ocorrer situações em que o próprio ICMS deverá ser recolhido em guias separadas. Também poderá ocorrer estas situações, assim como para PIS, PASEP, COFINS e o IPI. Então, por exemplo, o ICMS, professor, em qual situação que a gente vai ter que recolher em guia separada? Vamos supor a empresa que está no Simples Nacional que, dentro do ano calendário, ultrapassar o faturamento máximo, o limite de faturamento máximo. Isto quer dizer que ela deverá, até o limite, recolher os seus impostos em uma única guia, pagando o Simples Nacional. E por conta de ultrapassar este limite de faturamento, vai recolher, por exemplo, o ICMS. A partir desses 4.800.000, então quanto equivale ao ICMS? Será recolhido em guia separada pelo regime de nada não cumulatividade, ok? Então são exemplos em que o mesmo tributo abrangido pelo Simples será recolhido à parte, ok? Então vamos continuar verificando as demais características deste sistema tributário. Olha só.
E, professor, como que eu vou apurar esta guia do Simples Nacional? Tem que pegar minha calculadora, juntar as notas fiscais e calcular o valor deste imposto do Simples Nacional? Então, veja só, o sistema tributário providenciou o quê? Um sistema eletrônico que vai apurar o valor a ser arrecadado a título de Simples Nacional, que é o programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional. E quem é este documento de arrecadação do Simples Nacional? O DAS, que nós acabamos de tratar. Então, existe um programa gerador do DAS, que é o PGDAS declaratório. Então, este sistema já providencia de forma automática o valor que a empresa deverá pagar a título de Simples Nacional. Basta o profissional apresentar as informações a título de faturamento dentro do mês e também considerando o faturamento acumulado nos 12 meses. E então o programa vai apurar o valor do Simples Nacional com base nas informações apresentadas pelo profissional que cuida dessas informações. Geralmente nós temos o contador que vai acompanhar, vai fazer esses cálculos, vai inserir essas informações com base nas notas fiscais que as empresas encaminham para esses profissionais, e também temos a participação de gestores e profissionais que querem verificar, também acompanhar este processo de apuração deste tributo. Ok? Então agora, considerando todo este cenário, este aspecto introdutório, já essas informações específicas deste regime tributário, vamos a um momento de reflexão onde o professor espera a sua participação e eu quero que você encaminhe contribuições sobre o Simples Nacional, as contribuições deste sistema para as empresas. Para isso, veja esta pergunta. Quais são os benefícios auferidos pela adoção do Simples Nacional? Em outras palavras, se a sua empresa ou a empresa em que você trabalha fizer a adoção pelo Simples Nacional, quais são os benefícios esperados? Ou então, vamos para um exemplo hipotético, vamos supor uma empresa que vai iniciar as suas atividades. Por que vamos apontar o Simples Nacional para essa empresa como seu regime tributário inicial? Então pense aí, você reflita com os seus colegas, com os seus companheiros aí ao seu redor e envie as suas contribuições. E mais adiante teremos outros momentos de perguntas, ok? Então neste momento, contribuições para esta pergunta. E em seguida o professor já volta para a aula. Até lá!
Olá, bom, vamos dar continuidade a este encontro, mas antes, professor, quais são as contribuições advindas então do Simples Nacional, empresas que querem fazer a opção pelo Simples? Então existem diversas vantagens e benefícios quando nós comparamos com os outros regimes tributários, dadas as condições específicas das empresas. Empresas que vão comercializar em outros estados ou dentro do próprio município, somente dentro do próprio município, ou vão fazer exportações ou fazem importações. Então, depende do caso da própria empresa. E aí nós vamos enxergar outros benefícios quando nós compararmos com outros regimes tributários. Então, são diversas situações. Dentre elas, há o pressuposto de uma alíquota ou um pagamento de tributos inferior quando comparado com outros regimes tributários. No caso de empresas que possuem um maior montante em termos de folha de pagamento. Então, é um dos benefícios. Mas, é claro, temos que enxergar primeiramente o tipo da empresa e as características específicas de cada uma delas, ok? Então, é importante compreender e entender que o Simples Nacional é mais uma opção de regime tributário e não somente ter a informação de um único sistema tributário. Você precisa saber que existe o MEI, o Simples Nacional, lucro presumido, o lucro real, temos o lucro arbitrado, que é uma outra situação quando o governo vai arbitrar o lucro da organização. Isto quando ocorre um acompanhamento judicial. Ok? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso encontro e agora verificar uma informação específica que já vai nos delimitar na hora de calcular o valor do Simples. Isto é, vamos entender o que são os anexos da lei complementar. Veja só. Então, os percentuais de cada um dos tributos que fazem parte, isto é, que são abrangidos pelo Simples Nacional, dependem do tipo de atividade e também do faturamento da organização. Professor, eu tenho uma empresa, um comércio, isso quer dizer que ela terá alíquotas diferenciadas de uma indústria, dado o mesmo nível de faturamento? Sim, porque de acordo com o Simples Nacional, existem anexos para certos tipos de atividades. Quais são esses anexos? Então temos aqui, primeiramente, o anexo 1, que trata das empresas que vão executar atividades comerciais, isto é, comercializar as suas mercadorias, vender os seus produtos. Então vamos entender a tabela e as próximas serão semelhantes, o raciocínio, o entendimento delas. Temos aqui a primeira coluna que trata dos faturamentos. Então vamos analisar por linha. Na primeira faixa, temos até um faturamento de até R$180 mil. Esta empresa tem uma alíquota nominal de 4%. Professor, por que a alíquota nominal? Porque até 2017 nós tínhamos apenas essas duas colunas. A coluna das faixas de faturamento e a coluna da alíquota. Era com base neste valor que eu ia calcular o meu tributo. Agora, com a mudança da lei, nós temos que, primeiramente, identificar a alíquota nominal, considerar o valor a deduzir e, então, calcular posteriormente, com base em outras informações, a alíquota efetiva. Então, é esta alíquota que será aplicada sobre o faturamento do mês da empresa e, então, vamos encontrar o quanto a empresa vai pagar de Simples Nacional. Tá certo? Vamos lá. E isto desconsiderando os decretos do ICMS, que cada estado poderá conferir uma isenção, um bônus, uma redução tributária sobre o ICMS, ok? Então, neste encontro, vamos desconsiderar as leis específicas de cada estado. Vamos entender de forma geral como se calcula o Simples. Lembrando que existe o PGDAS, o programa que calcula de forma automática o Simples Nacional, desde que o profissional apresente as informações corretas. Então, vamos lá. Próxima faixa, segunda faixa de faturamento, de R$180 mil e 1 centavo a R$360 mil. Temos aqui uma alíquota nominal de 7,3 e uma parcela a deduzir de 5.940. E assim para as demais faixas de faturamento. Então temos aqui, ó,
segunda faixa, terceira faixa de faturamento, quarta faixa, quinta e sexta faixa de faturamento. E veja só, já é vigente em 2018, entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 2018. Anexo 1, relacionado apenas aos comércios. Anexo 2, correspondem às alíquotas do Simples Nacional para as indústrias, também vigente a partir de 2018, e olha só, apresenta as faixas de faturamento e as alíquotas, assim para as demais faixas. E se você notar, a diferença é que as alíquotas ficarão superiores. Se você analisar o comércio e analisar a indústria, dado o mesmo nível de faturamento, as alíquotas serão diferentes. Vamos lá, vamos para o anexo 3. Anexo 3, o 4 e o 5, de modo geral, estão relacionados às empresas que prestam atividades de serviços. E assim de modo que nós migramos então, do anexo 3 para o 4 e também para o 5, você vai perceber que existe uma diferença em termos de alíquotas para cada nível de faturamento. Então, o anexo 3 para as empresas prestadoras de serviços que puderem se enquadrar neste anexo pagarão menos tributos, porque as alíquotas são inferiores. Veja só, o anexo 4, olha só a carga tributária dessas alíquotas. É semelhante, mas existem pequenas diferenças. Olha só, 22% no anexo 3, dada esta mesma faixa de faturamento, é de 21%, tá certo? Mas, professor, então qual é a diferença do anexo 3 para o 4 e para o 5? É que depois dessas telas, nós vamos apresentar, o professor vai mostrar quais são os tipos de atividades que se enquadram em cada um desses anexos. Mas antes, olha só o anexo 5, olha a carga tributária dentro deste anexo. Então, nós podemos verificar que, dado o mesmo nível de faturamento, por exemplo, olha só, até R$180 mil, olha o impacto tributário que a empresa vai ter se ela pudesse se enquadrar no anexo 3 ou no anexo 4. Então, esta é a mudança e também é vigente para 2018. Então, aproveitando este momento, vamos entender agora quais são as empresas que poderão se enquadrar no Simples Nacional e fazer a opção por cada um desses anexos. Então, vamos nos basear na lei, vamos encontrar essas informações. Veja só. Então, para o anexo 1 e para o anexo 2... Então, no caso do anexo 1, empresas que revendem mercadorias, estas serão tributadas na forma do anexo 1. E as empresas que vão vender as suas mercadorias industrializadas vão tributar, vão recolher então o Simples Nacional na forma do anexo 2. Então, considerando a partir de agora o nível de faturamento de uma determinada indústria, nós vamos então, lá no anexo 2, olhar qual é a alíquota para aquele valor, aquela faixa de faturamento. Anexo 3, temos aqui diversos itens e cada um desses itens vão expressar a atividade que a empresa exerce. Então, no caso, por exemplo, uma empresa de administração e locação de imóveis de terceiros. Por exemplo, uma imobiliária. Qual é o anexo que ela vai utilizar para recolher o seu tributo, o Simples Nacional? O anexo 3, porque este prevê que esses tipos de empresas, essas empresas que exercem esta atividade, deverão apurar os seus tributos com base no anexo 3. E assim por diante. Então, temos diversos itens que vão relacionar as atividades dentro do anexo 3, ok? Ah, professor, a atividade da minha empresa não se enquadra em nenhum desses itens do anexo 3. Então, vamos para o anexo 4. Vamos verificar se a empresa que você trabalha ou a empresa que você presta consultoria, olha só, ela se enquadra também nessas opções do anexo 4? Então, temos que analisar essas informações.
Professor, mas está faltando aí ó, o item 2, o item 3, o item 4, 5, por que o senhor não trouxe? Então, veja só, por conta das alterações da nova lei complementar, alguns itens deixaram de fazer parte de tais anexos e provavelmente foram absorvidos por outros anexos. Então, são alterações da lei complementar. E, por fim, nós temos o anexo 5. Este corresponde a um anexo com diversos itens, que também vão apresentar os tipos de atividade em que as empresas farão a opção por este determinado anexo na hora de apurar os seus tributos. Então, são diversos itens que vão nos permitir a entender qual é a carga tributária, neste caso, para uma determinada atividade. Se você pretende tornar-se um consultor, montar a sua própria empresa, veja só, a princípio, considerando a vigência da lei, a sua empresa já vai recolher o Simples Nacional com base no anexo 5. É claro que existem algumas prerrogativas da lei que poderão migrar uma empresa de um anexo para o outro, considerando o fator R. Então, é um outro assunto que está previsto dentro da legislação. E para isso, o professor convida você a fazer uma leitura na íntegra da Lei Complementar 155 de 2016, que é a lei vigente atualmente no nosso país. E agora, momento de pergunta. Aproveite para encaminhar as dúvidas dos nossos alunos. Tutor, por favor, encaminhe essas informações para que o professor possa contribuir com o aprendizado e com o conhecimento dos nossos caros alunos, ok? Em seguida, já eu volto para a aula. Até lá! Olá, vamos então caminhar para a metodologia de cálculo do Simples Nacional dentro das empresas. Mas antes temos que entender sobre os limites de faturamento. Veja só, vamos supor uma empresa que iniciou as suas atividades em novembro. Então, de novembro a dezembro, considerando o mês de abertura da organização, são 2 meses. Professor, quer dizer que dentro deste ano calendário ela pode faturar os mesmos 4.800.000 reais? Não. Então, de acordo com a legislação, nós devemos calcular os limites proporcionais. E dependendo do porte da empresa, se for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, nós temos que multiplicar esses números de meses por esses valores correspondentes. É claro, nós temos que considerar a vigência da lei e também podem existir situações específicas que vão mudar, alterar a apuração dessas frações de faturamento, desses limites proporcionais dentro do
período. Para isso, o professor trouxe um exercício, uma atividade rápida, só um exemplo para que nós possamos compreender. Veja só, no caso da empresa ABC, uma empresa de pequeno porte, que iniciou essas atividades em outubro de 2018. E considerando, então, o próprio mês de abertura até o final do ano calendário, são 3 meses, serão 3 meses. Logo, o limite proporcional desta empresa será de o número de meses até o encerramento do ano calendário, considerando o ano de abertura, vezes multiplicado pelo fator da empresa de pequeno porte. Logo, o limite de faturamento em 2018 para essa empresa que iniciou em outubro será de R$ 900 mil e não 4.800.000. Professor, eu tenho uma dúvida. E se a empresa ultrapassar os R$ 900 mil? É o mesmo caso se a empresa ultrapassasse os 4.800.000 dentro de um ano calendário completo. Ela deverá, no próximo período, fazer a opção por outro regime tributário, tá certo? Então, olha só, falamos sobre os limites proporcionais. Agora já vamos começar a entender sobre valor devido, ou quanto que a empresa deve a título de Simples Nacional. Então, quanto que a microempresa, a empresa de pequeno porte, deve pagar de Simples. Veja só, então, esses aspectos introdutórios sobre o valor do Simples que deverá ser recolhido. Veja só, o valor devido, e que nós já sabemos que é recolhido periodicamente ou mensalmente por meio do DAS, então, valor devido corresponde ao valor do Simples Nacional que as empresas deverão pagar, mediante, então, a aplicação das alíquotas efetivas. Professor, mas você falou que é só a alíquota nominal que está lá naqueles anexos. Sim, é isso mesmo. Só que as alíquotas efetivas, elas são calculadas a partir das alíquotas nominais que constam dentro dos anexos da lei complementar. Então, veja só, para calcular a alíquota efetiva, é fácil. É só considerar a receita bruta, veja só, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, eu olho os 12 últimos meses que a empresa teve, considerando que ela já tem mais de um ano de atividade, vezes a alíquota nominal. Em seguida, é só subtrair daquela parcela a deduzir que está no anexo logo após a alíquota nominal. Depois que você fizer esta operação, o resultado desta é só dividir novamente pelo o valor da receita bruta acumulada. E então você vai encontrar a alíquota efetiva. Lembrando que esta operação vai te dar uma resposta em termos decimais, por exemplo, 0,8943 e assim por diante, dependendo do número de casas decimais. Para encontrar em termos percentuais, é só multiplicar por 100. Você vai encontrar esta resposta, 8,94%. Professor, e as demais casas decimais? Meus caros alunos, o sistema eletrônico, o PGDAS, ele vai considerar todas as casas decimais na hora de apurar o valor do imposto. Professor, eu vou realizar um exercício, uma atividade, vou fazer aquela atividade que consta um exercício do Simples Nacional. Quantas casas eu devo considerar? Então, para fins didáticos, considere 2 casas, não tem problema. A pessoa que estiver corrigindo, o profissional que corrigir a sua atividade, vai notar que uma pequena diferença será encontrada, um pequeno valor, considerando o valor correto. Isto é por conta do seu arredondamento. Mas se você, na hora de calcular a alíquota efetiva, considerar todas as casas decimais que você encontrou aí na resposta e multiplicar pelo valor do faturamento, você vai encontrar o valor do Simples Nacional na íntegra, o valor correto, o valor cheio, tá certo? Então, para fins didáticos, considere 2 casas decimais. Vamos lá, adiante, então veja só. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados por meio da alíquota efetiva. Professor, o que você quer dizer com isso? Então, nós já encontramos a alíquota efetiva.
Se eu multiplicar pelo faturamento do mês, eu vou encontrar o valor do DAS, o quanto que a empresa tem que pagar de Simples Nacional dentro do mês. Mas nós sabemos que o Simples Nacional, ele vai abranger uma série de tributos. Agora eu quero saber quanto, vamos supor aqui, ó, imposto de renda das pessoas jurídicas. Quanto que do Simples Nacional, deste valor total, equivale ao imposto de renda? E daqui também eu quero saber quanto que equivale à contribuição social e assim por diante. Quanto que deste total deste valor equivale a cada um desses tributos? Logo, é só considerar o percentual de repartição de cada um desses tributos que consta também nos anexos da lei. Este é um assunto para daqui a pouco, quando nós estivermos calculando o valor do Simples Nacional a ser recolhido e também o compartilhamento, essa repartição dos tributos. E agora, um outro momento de perguntas. Aproveite esta oportunidade para encaminhar as dúvidas e outras contribuições sobre a nossa aula. E em seguida, o professor volta para a aula. Até lá! Olá, vamos às contribuições. Professor, o cálculo proporcional mensal que foi apresentado corresponde a esses valores? Veja só, temos que considerar as atualizações da lei complementar. Neste caso, se o faturamento máximo é 4.800.000, vamos dividir por 12 e atualizar este valor. Então, nós temos que considerar as vigências da lei. Então, corresponde a este valor. Neste caso dos 300.000, equivaleria, no caso, para as empresas até 2017. Agora, para 2018, conforme o professor comentou, devemos, primeiramente, considerar a vigência da norma e também considerar casos específicos, não somente o limite proporcional. Poderão haver outras situações em que este limite terá outros valores, ok? Vamos lá. Também o professor pede que vocês, caros tutores, encaminhem as dúvidas dos nossos alunos relacionados ao Simples Nacional e ao microempreendedor individual. Lembrando que as nossas próximas aulas vão abordar assuntos do lucro presumido e do lucro real, ok?
E também percebi que os alunos estão com dúvidas sobre a disponibilização das tabelas, fórmulas, entre outras informações específicas. Lembre-se, no caso de solicitado em qualquer atividade durante a avaliação, será apresentado dentro da própria questão todas as informações necessárias para o desenvolvimento da atividade, ok? Obrigado pela participação de todos e vamos continuar a verificar as informações do Simples Nacional e agora verificar o cálculo do Simples. Veja só. Temos aqui o caso da empresa ABC, um comércio de roupas. E olha só, uma empresa de pequeno porte que apresentou as seguintes informações. Faturamento dentro do mês, R$110 mil. E qual foi a receita bruta nos 12 últimos meses? R$1.250.000. Então veja só, com base nessas informações, sabendo que é uma empresa de comércio e é uma empresa de pequeno porte, vamos resolver esta atividade. Primeiramente, verificando a alíquota nominal e a parcela do valor a deduzir que consta no anexo 1. Por que anexo 1, professor? Porque é um comércio. Em seguida, vamos aplicar a fórmula para encontrar a alíquota efetiva e depois calcular o valor do Simples Nacional. Vamos lá? Veja só, temos aqui então os primeiros passos. Primeiramente, checando a lei, a norma. Então, sabendo que é uma empresa comercial, vamos observar o anexo 1. Considerando o faturamento dos 12 últimos meses, que nós já sabemos que é de R$1.250.000, ele se encontra na quarta faixa. Olha só o intervalo de faturamento. Logo, temos que a alíquota nominal é de 10,7% e o valor a deduzir é de R$ 22.500. Sendo assim, aplicamos a fórmula faturamento dos 12 últimos meses vezes a alíquota nominal. Em seguida, depois de fazer esta operação, é só subtrair por 22.500. Em seguida, dividir este resultado pelo valor do faturamento dos 12 últimos meses. E então, você vai encontrar esta resposta, 0,089, dependendo da sua calculadora, ou, em termos percentuais, 8,9%. Considere duas casas decimais. Professora, mas eu quero trabalhar com todas as casas decimais. Esta é a maneira correta de se fazer, então considerar todas as casas decimais. Mas dependendo do equipamento eletrônico, da calculadora, ou se é uma calculadora científica, você consegue utilizar mais casas decimais do que outras calculadoras. Então, utilize o máximo de casas decimais que a sua calculadora permitir. E logo você vai encontrar o valor exato, se não o mais próximo possível daquele que o PGDAS te informaria. Tá certo? Vamos lá. Então, com base na alíquota efetiva, vamos apurar o valor do Simples Nacional. Olha só. Como que nós vamos calcular o valor devido? É só multiplicar a alíquota efetiva vezes o faturamento do mês, e não o faturamento acumulado. Então vamos lá, 8,9%, que é a alíquota efetiva, vezes R$110 mil é o faturamento do mês. Logo, a empresa vai recolher, a título de Simples Nacional, R$ 9.790 por meio do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, as empresas vão até o banco, instituições financeiras, para pagar o Simples Nacional com esta guia em mãos. É claro, também existe a opção de se pagar isso de forma eletrônica, mas o DAS é o boleto utilizado para pagar o Simples Nacional. Então, esta foi a etapa onde nós apuramos o valor do Simples Nacional. Nós consideramos, então, esta alíquota efetiva. Claro, tivemos que analisar o anexo 1, sabendo que é uma empresa comercial. Olhamos, então, observamos a norma, identificamos lá nas faixas de faturamento a alíquota nominal e, em seguida, o valor a deduzir. E, diante dessas informações e de outras fornecidas pela organização, apuramos o valor devido, que é aplicar a alíquota efetiva vezes o faturamento do mês.
A fórmula é encontrar a alíquota efetiva. É a única fórmula que nós utilizamos para apurar a alíquota. Lembrando que até 2017 nós não tínhamos esta metodologia de cálculo, nós não apurávamos a alíquota efetiva. Utilizávamos a alíquota que era apresentada dentro do próprio anexo. Agora, com essas novas alterações, temos que calcular esta taxa, ok? Vamos lá, então vamos continuar com as nossas atividades e agora vamos apurar a partilha dos tributos. Veja só, utilizando o mesmo exemplo, isto é, considerando aquele valor total a pagar de R$ 9.790 a título de Simples Nacional, vamos agora buscar entender quanto que do total deste valor é destinado para cada um dos tributos. Para isso, nós precisamos analisar o anexo 1 da Lei Complementar vigente, isto é, da Lei Complementar 155 de 2016. Se você analisar o anexo da Lei Complementar 2006, você não vai encontrar as informações de alíquota nominal, nem do valor a deduzir, porque neste momento, nesta época, nós não tínhamos esta metodologia de cálculo. Só com o advento da Lei Complementar 155 e com a vigência desta norma, é que passou a vigorar, então, esta nova metodologia, esse novo método de apuração do Simples, ok? Então, acesse a Lei Complementar 155, vá até o final da lei e busque compreender os anexos. E quando você estiver analisando, por exemplo, o anexo 1, primeiramente você vai ver as alíquotas com base na faixa de faturamento. Logo abaixo desta tabela, que refere-se ao anexo 1, teremos outra tabela que faz menção ao anexo 1. Só que esta outra tabela, ela vai apresentar o percentual de repartição dos tributos, considerando cada faixa de faturamento correspondente à tabela anterior. Então, por exemplo, nós já identificamos que a empresa ela recolhe os seus tributos, ela apura o Simples Nacional com base no anexo 1, lá na quarta faixa de faturamento, por conta dos seus 12 últimos faturamentos, certo? Então, nós sabemos que a empresa já está na quarta faixa. Logo, nesta tabela, nós vamos observar a quarta faixa também, para apurar os percentuais de cada um dos tributos, porque não é a mesma taxa, a mesma proporção do mesmo tributo para todas as faixas de faturamento. Então, para cada faixa, vamos observar valores diferentes. Então, neste caso, considerando que a empresa, nós já identificamos que ela está na quarta faixa de faturamento, para o imposto de renda corresponde a 5,5%. E assim para os demais tributos. Lembrando que é uma empresa comercial, então nós não temos aqui a presença do IPI, sim somente do ICMS. Tá certo? Então esses são os valores correspondentes ao percentual de repartição dos tributos no caso de uma empresa em que a sua faixa de faturamento encontra-se na quarta linha, ok? Então vamos lá. Considerando o valor pago a título de Simples Nacional, que é de R$ 9.790, deste valor, quanto que será destinado para imposto de renda? Quanto que será destinado para o ICMS? Para que você encontre esses valores, é só multiplicar toda vez o valor do imposto devido pela alíquota de partilha específica para cada um dos tributos, que são aquelas alíquotas que nós acabamos de verificar. Então veja só, no caso do imposto de renda, 5,5% vezes R$ 9.790. Então, logo, a título de imposto de renda, será destinado R$ 538,45. Faça isso para os demais tributos. Caso você conferir, se você somar todos esses valores, você terá que encontrar
os R$ 9.790. E do mesmo modo, se você somar todas essas alíquotas específicas de cada tributo, você terá que encontrar 100%. Porque todas essas alíquotas equivalem à soma, ou então representam esses R$ 9.790. Não vai sobrar parte deste valor para ser destinado a outra instituição. Então, todos esses tributos correspondem a este valor total devido, ok? E chegamos a um momento de pergunta. Então, sobre a metodologia de cálculo do Simples Nacional. Mande suas dúvidas, contribuições sobre este encontro e, em seguida, vamos para o microempreendedor individual. Até lá! Olá, vamos então às contribuições. Professor, é sobre o Simples Nacional. Gostaria de saber se as empresas do Simples podem conceder crédito a empresas do lucro real. Veja só, isso é um caso específico para cada região, para cada estado, pois é competência do estado o ICMS, é um imposto de competência estadual. Logo, os estados poderão conceder isenções deste tributo para as empresas do Simples Nacional a um certo nível de faturamento. Então, por exemplo, no Paraná, até R$ 360 mil, empresas do Simples não concederão créditos de ICMS para empresas do lucro real. No entanto, empresas do Simples Nacional com faturamento superior a esses 360 mil, poderão conceder créditos de ICMS para as empresas do lucro real. Só que existem
alíquotas específicas, um certo volume, um certo montante de ICMS que será concedido de crédito a essas empresas. Só que neste caso são casos específicos da organização. Ou ainda, são casos específicos da região onde essa empresa encontra-se, ok? Obrigado pelas contribuições e vamos continuar o nosso encontro agora falando sobre o microempreendedor individual. Veja só. O microempreendedor individual, ou MEI, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se formaliza como um pequeno empresário. Ele sai da informalidade e torna-se, então, uma empresa. E a lei que trata, que fundamenta o microempreendedor é a Lei Complementar 123 de 2006, a mesma lei complementar que trata do Simples Nacional. Só que temos também que considerar as alterações vigentes. E de 2017 para 2018, houveram mudanças significativas também para o microempreendedor individual. E veja só alguns requisitos para o microempreendedor. Faturar no máximo R$ 81 mil por ano. Antes, o limite máximo era de 60 mil. Não ter participação societária ou participar de outras empresas como sócio ou titular. Além disso, é necessário que o MEI exerça atividades permitidas com base na legislação específica que trata do microempreendedor. Mais especificamente, é só acessar este instrumento que está disponível no portal do microempreendedor. E lá nós temos a relação de todas as atividades permitidas. E agora, vamos observar algumas obrigações do microempreendedor. Primeiramente, é necessário emitir, ele tem essa obrigação de emitir notas fiscais às pessoas jurídicas. Mas isto não quer dizer que ele está impedido, que ele não precisa emitir nota fiscal às pessoas físicas. Se a pessoa física solicitar, o microempreendedor deverá emitir também a nota fiscal. Há uma recomendação também de manter por 5 anos os seus documentos, notas fiscais, entre outros, guardados por 5 anos. Além disso, o microempreendedor precisa elaborar mensalmente o seu relatório de receitas brutas, para que esse possa contribuir no momento do envio da sua declaração anual. Uma vez ao ano, o microempreendedor precisa informar o valor dos seus faturamentos mensais, no sentido do governo, do próprio setor público, apurar o faturamento total dentro do ano calendário. Além disso, veja só, o microempreendedor deve arcar com as custas do seu único empregado. É isso mesmo, o MEI só pode ter apenas um empregado. Vamos lá, benefícios concedidos ao microempreendedor, ainda mais com esta nova alteração da lei. Veja só, então há o pressuposto da formalização simplificada, rápida e gratuita. Então, na hora de criar o microempreendedor, na hora de formalizar a pessoa como um microempreendedor, é de forma rápida, simples, é só acessar o portal do microempreendedor ou outros mecanismos possíveis para tornar a pessoa sair da informalidade e tornar-se uma empresa. Logo, ela terá direito ao CNPJ, o seu certificado do microempreendedor, que equivale ao alvará provisório. E é claro, válido para 180 dias. Isso se a prefeitura não se manifestar antes, ok? Temos ainda benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, respeitado então esses limites, essas características que podem ser alterados frequentemente. Também, olha só, aposentadoria por invalidez, a partir de 1 ano de contribuição. Professor, mas e se o microempreendedor atrasar o seu pagamento da contribuição mensal? Este período de atraso prorroga o prazo do benefício? Também. Então, por isso que é importante a gente deixar claro para o microempreendedor a importância de se pagar em dia as contribuições. Vamos lá, salário maternidade é um outro benefício concedido ao MEI.
Auxílio doença, olha só, a partir de 1 ano de contribuição. Se o microempreendedor não pagou a sua contribuição por 3 meses consecutivos, logo, este 1 ano também será prorrogado em mais 3 meses. Então, o atraso do pagamento da contribuição prorroga o prazo do benefício. Também, olha só, benefício por morte e auxílio reclusão. Além disso, temos outros benefícios, como a dispensa da escrituração fiscal e contábil. Quer dizer que o MEI não precisa de contador para fechar, então, as suas demonstrações contábeis. O microempreendedor ele está dispensado de apresentar as demonstrações contábeis. Ele apenas vai manter controles simples, no sentido de apurar o seu faturamento ao longo do mês e, consequentemente, o faturamento do ano. Além disso, ele pode emitir notas fiscais. Na verdade, ele é obrigado a emitir a nota fiscal para as pessoas jurídicas. Vamos lá. Adiante, o MEI passa a ter maior acessibilidade aos serviços financeiros. E vamos refletir. Antes, era de R$60 mil o faturamento. E agora, com a alteração da lei, agora vigente em 2018, este faturamento ultrapassa e vai até os R$81 mil. Então, olha só, um benefício que ele obteve com esta alteração da lei. A partir do momento que ele tem este limite de faturamento, podem haver reflexos no banco na hora de contratar créditos, limites de créditos, de financiamento. Vamos lá. Alvará de funcionamento provisório, válido por 180 dias. Então, a partir do momento que o MEI ele é formalizado, o certificado ele já vai servir de alvará provisório, mas é necessário que o microempreendedor vá até a sua prefeitura, da região onde está desenvolvendo as atividades, para solicitar o alvará definitivo, ok? Isto se a prefeitura não se manifestar antes dos 180 dias, então ele terá este prazo previsto na lei. E como eu faço para formalizar um meu cliente dentro do microempreendedor? É só acessar o portal do empreendedor.gov.br. Fique atento a este link. Ou então ir até as prefeituras. Geralmente as prefeituras possuem a sala do empreendedor, tá certo? E também podem existir outros organismos que vão fazer a abertura do microempreendedor, mas são organismos públicos. Vamos lá. Quais são os custos para manter um funcionário? A título de INSS, o microempreendedor pagará apenas 3% sobre o salário e 8% a título de FGTS. Então, sobre o salário mínimo serão cobrados esses valores. E lembrando, o MEI poderá ter apenas um funcionário. E existem delimitações, regras com base na lei de quem pode ser este funcionário. Vamos lá. Sem taxa de registro para formalização. Então, no momento de formalizar a pessoa como um microempreendedor, não será cobrado, o portal do empreendedor não vai cobrar, não vai emitir nenhuma guia que o microempreendedor deverá pagar a título da formalização, ok? Então, após a formalização, será apresentado, entregue ao empreendedor apenas os boletos relacionados à contribuição que deverá ser paga mensalmente. Mas essa contribuição não está relacionada à formalização. Ok? Olha só, burocracia reduzida. Então, o microempreendedor deverá anualmente fazer a sua declaração anual. É claro, existem obrigações acessórias, como o professor já comentou, o alvará definitivo, entre outras, que é necessário que ele fique atento a essas informações. Vamos lá. Qual é o valor da contribuição que o empreendedor deve pagar mensalmente? Então, trata-se de uma contribuição que é corrigida anualmente, então com base no salário mínimo. Então, a título de INSS, vai pagar 5%, mais
R$ 1 a título de ICMS, caso for considerado uma atividade comercial, e R$ 5 caso for uma atividade de prestação de serviços, então a título de ISS. Professor, o meu cliente, ele é um microempreendedor agora e ele exerce atividades cumulativas, atividade comercial e uma atividade de prestação de serviços. Logo, o valor da contribuição será 5% de INSS sobre o salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS, mais R$ 5 de ISS. Ok? Esse é um valor que, este valor único da contribuição, que também será recolhido por meio do DAS, pode se alterar anualmente por conta do fator, deste indicador que será utilizado, desta base que é utilizado para apurar o valor do INSS. Então, nós sabemos que todo ano podem ocorrer mudanças por conta deste fator, ok? Vamos lá. Segurança jurídica, o amparo que o microempreendedor possui. Então, é a própria lei complementar vigente e outros instrumentos que estão previstos no portal do microempreendedor que vão amparar a atividade do microempreendedor. Além disso, veja só, o MEI pode vender os seus produtos e prestar serviços para o setor público. Isso está previsto na lei. Além disso, ele tem como serviços gratuitos a sua primeira formalização e também a sua primeira declaração anual. Os escritórios de contabilidade poderão conceder este serviço de forma gratuita. E existem controles muito simplificados disponíveis no portal do microempreendedor, a título de que o microempreendedor baixe essas informações para relatar, então, o seu faturamento mensal, ok? Então, são informações simples, sem burocracia, para facilitar a vida do empreendedor, para incentivar que ele saia da informalidade e torne-se uma empresa legalmente reconhecida, ok? Vamos, então, ao nosso último momento de perguntas. Aproveite agora para encaminhar as suas dúvidas sobre o microempreendedor e, em seguida, o professor retorna para a aula. Até lá! Olá, obrigado pela contribuição de todos os alunos. Primeiro, vamos lá. Professor, no caso do MEI, pode contratar, por exemplo, a esposa como funcionário? Então, de acordo com a lei complementar, existem casos em que certas pessoas não poderão ser considerados como funcionários. Neste caso, o cônjuge ou a esposa não pode ser o funcionário do microempreendedor. Isto se esta informação não se alterar nas próximas leis complementares. Então, até o momento, na vigência, temos alguns casos em que não poderão ser admitidos esses como funcionários, ok? Obrigado pela participação. E agora, lá do Pará. Professor, o MEI, ele não precisa de contador, mas se ele mudar para outro regime tributário, ele terá que contratar um contador? Bom, nós já verificamos que o microempreendedor ele está dispensado da escrituração contábil. Então, neste caso, ele não precisa do contador para fazer a sua contabilidade.
Já no caso das outras empresas, enquadradas em outros regimes tributários, neste caso ele deverá sim contratar, a empresa deverá contratar um contador para fazer a escrituração contábil, entre outros aspectos. E sobre o desconto, o valor da contribuição do microempreendedor. O professor falou que é 5% de INSS. Então vamos pensar uma guia única, igual o DAS, do Simples Nacional, é uma taxa única. E que são vários tributos. No microempreendedor, é uma taxa única também. E quais são os tributos que serão recolhidos pelo microempreendedor? INSS, ICMS e também o ISS, ok? Depende do tipo de atividade exercida. Agora vamos encontrar o valor dessa contribuição? Quanto é 5% do salário mínimo vigente agora no nosso país? Mais R$1 ou mais R$5 de ISS, dependendo do tipo de atividade. Então essa será a contribuição recolhida. Então pode ser aí aproximadamente de R$47, R$48 a R$51 aproximadamente o valor da contribuição que o microempreendedor deverá pagar mensalmente, tá certo? Olha só, outras contribuições, dúvidas sobre o nosso encontro? Aproveite o chat de atividade, vamos lá, vamos trabalhar, vamos realizar a atividade. Encontro vocês lá. E é claro, nos vemos numa nossa próxima oportunidade. Até lá!